Olá, educadores e estudiosos do mundo Office. Hoje nós vamos fazer uma palavra cruzada autocorrigível no Excel. Isso mesmo, vamos criar essa atividade, encaminhá-la e quando a pessoa responder a palavra cruzada, ela saberá de imediato se a resposta está correta ou não. Então, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades de jogos e outras funcionalidades realizadas aí no pacote Office. Clique no sininho de notificação para ser sempre avisado quando eu postar um vídeo novo e já deixa seu like, que é para dar aquela força para o canal. Vamos lá? Essa daqui é a palavra cruzada. O tema que eu utilizei foi sobre cores. Então, por exemplo, a pergunta de número 7. A cor do urso polar. Então, se eu responder corretamente, o que acontece? Já fica automaticamente verde, ou seja, a resposta está correta. Porém, se eu respondesse errado, então ficaria aqui branco, né? Sem nenhum preenchimento. Então, por isso que ela é autocorrigível, tá? Então, vamos fazer a nossa palavra cruzada. Começando aqui do zero. Primeiro, vamos diminuir um pouco a largura da nossa coluna e aumentar um pouco a altura da nossa linha. Então, eu vou clicar aqui entre a letra A e o número 1 para selecionar tudo. Eu venho aqui, ó, vou deixar nesta largura e nas linhas eu vou aumentar um pouquinho. Tá? Então, a minha medida vai ser essa daqui. Vamos, então, colocar o nosso banco de perguntas. Depois que fizemos o nosso banco de perguntas, vamos colocar aqui do lado da numeração a nossa resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó, o gabarito. E aqui, eu vou até aumentar um pouquinho para que vocês entendam. Então, nesta coluna, ao lado da numeração, eu vou colocar o gabarito das minhas respostas. Então, tá. Então, aqui eu tenho a minha resposta, a numeração e a minha pergunta. Agora, caso você queira, como eu fiz, eu coloquei aqui uma frase-chave, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Qual é a cor? Então, se quiser escrever alguma coisa ou alguma palavra, escreva. Então, daqui, como eu optei por colocar esta minha frase, né? Então, daqui eu vou fazer as minhas respostas. E aí, não tem certo, é a gente ir tentando mesmo. A sugestão que eu dou para vocês é utilizar as respostas maiores, por exemplo, mostarda. Então, vamos utilizar as respostas maiores para quê? Para que eu tenha maior possibilidade de trabalhar com elas, né? Para que eu tenha um espaço maior. Então, por exemplo, aqui, começar então aqui com amarelo, a resposta aqui é amarelo. Então, você vai responder a sua palavra cruzada, tá? Já do lado coloca a numeração. Eu vou pintar a letra que eu já fiz, para que eu não venha fazer novamente, tá? Para que eu não confunda aqui. Então, já preenchemos já estruturamos, né, com as respostas, toda a nossa cruzadinha. Agora, vamos selecionar aqui, ó, podemos selecionar a coluna inteira e vamos centralizar, tá? Então, centralizar para ficar para ficar esteticamente mais bonito. E vamos, então, colocar as bordas nas nossas palavras. Então, eu vou clicar aqui, venho em bordas, na página inicial, todas as bordas. E vou fazer isso para todos os lugares onde eu escrevi algo, tirando a numeração, tá? Onde tem a numeração não pode estar com essas bordas. Beleza. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos selecionar aqui tudo de novo e vamos colocar em negrito. E vamos alinhar também o texto ao meio. Então, clica com o botão direito, formatar células, alinhamento ao centro.
a numeração, eu gosto de deixar ela mais próxima da pergunta. Então, as numerações que estão na horizontal, nós vamos alinhar ela aqui, ó, à direita, para ela ficar mais próximo da cruzadinha, da palavra, né? E essas numerações que estão na parte superior, vamos alinhar embaixo. Ok? Então, nós já temos as nossas perguntas, as numerações e as nossas respostas, tá? Nessa ordem. Agora, para a gente poder fazer a parte do autocorrigível, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, saber qual que é a resposta que a pessoa que está recebendo o arquivo está digitando e se ela está correta, se ela bate com o gabarito ou não. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho essa largura para mostrar para vocês. Nesse campo aqui, do lado do meu gabarito, eu vou colocar resposta. E nessa coluna deve constar o quê? A resposta que a pessoa escreveu. Como é que eu vou saber disso? Uma vez que nessa coluna aqui tem que estar o reflexo do que está escrito aqui. Como eu tenho letras separadas em colunas, né, em células diferentes, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a função concatenar, que é para juntar todas essas informações em uma célula só. Então, por exemplo, a pergunta de número 1, que é preto. Eu vou colocar a fórmula aqui, igual, concatenar, abrir parênteses. Onde é que está a minha pergunta de número 1, a minha resposta de número 1, né? Aqui, preto. Então, eu clico na minha primeira célula, ponto e vírgula, clico na próxima, ponto e vírgula na próxima, ponto e vírgula e ok, clico na próxima. Terminou? Pode dar Enter, tá? A gente teria que fechar o parênteses, mas como eu abri somente um parênteses, o Excel entende que quando der Enter, ele fecha um parênteses só. Então, a gente já economiza um tempinho aqui, tá? Dei Enter. Pronto, então aqui ele concatenou a minha resposta. A próxima, violeta. Então, igual, concatenar, abrir parênteses, vou lá na minha resposta de número 2, clico na primeira letra, ponto e vírgula, clico na segunda, ponto e vírgula na terceira e assim vai. Terminei, dá Enter, tá? Infelizmente, nesse caso da nossa cruzadinha, não é possível a gente fazer uma resposta, uma fórmula e arrastar. Porque não vai dar certo, porque eu tenho as minhas informações jogadas aqui na minha página. Então, não dá certo, tá? Nesse caso, a gente vai ter que fazer uma fórmula por vez. E vamos, então, prosseguir até terminar. Ótimo. Então, nós já fizemos a nossa resposta com a função concatenar. O que essa função faz? Por exemplo, aqui, ó, número 1, a resposta é preto. Então, digamos que aqui ele vai escrever uma resposta errada. Digamos que ele colocou P aqui. O que vai acontecer? Ele vai trazer para mim aqui essa resposta, certo? O que ele escreveu aqui, tá? Então, vai modificar automaticamente. Como a gente fez... Como essa função concatenar ela é muito minuciosa, que eu tenho que clicar num lugar, clicar em outro, pode ser que eu tenha feito alguma coisa de errado. Então, para a gente poder fazer uma confirmação, a gente vai fazer o seguinte aqui do lado, ó, igual, eu clico na minha resposta, igual, e eu clico no meu gabarito, e dou Enter. Ele tem que me trazer verdadeiro, ou seja, as minhas respostas estão corretas, ó, entre um e outro estão todas corretas. Se eu tivesse escrito aqui errado, alguma palavra errada, ó, iria trazer falso. Então, você sabe que você teria que vir aqui e arrumar, tá? Então, isso aqui é só uma maneira rápida de nós mesmos corrigir, de nós mesmos identificar se a gente fez alguma coisa de errado. Então, isso aqui eu posso deletar. Ok, então eu já tenho o meu gabarito e eu tenho a minha resposta com a função concatenar. Agora, para ele ser corrigível, nós vamos fazer uma formatação condicional. O que essa formatação condicional ela vai condicionar, digamos assim, tá? Então, eu vou selecionar toda a minha resposta. No menu página inicial, vem formatação condicional, nova regra. Qual que é a regra? Eu vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas.
qual que vai ser essa fórmula? Então, aqui eu vou colocar igual, número 10, né? Então, eu venho aqui, ó, colocar esse valor tem que ser igual a esse valor. É essa a minha função. Então, ele só vai ficar formatado se um valor for igual ao outro. Então, eu venho aqui em formatar. Preenchimento, eu escolhi a cor verde. E na fonte, eu escolhi a cor branca. Cliquei em OK, em OK. Então, quando ele escrever corretamente, vai constar verde, tá? Então, por exemplo, digamos que eu escrevi aqui errado, coloquei a letra O. Vai ficar branco. Por que vai ficar branco? Porque aqui, ó, essa minha resposta que eu escrevi não confere com essa resposta, tá? Tá? Essa aqui, amarelo. Então, seleciono tudo, formatação condicional, nova regra, vou usar a fórmula igual. A minha resposta tem que ser igual ao meu gabarito. Formatar, e aqui eu vou colocar o preenchimento e vou colocar a fonte. Vamos fazer isso para todas as nossas respostas, tá? Eu aconselho a vocês a bloquear toda essa estrutura aqui, tá? Para deixar liberado somente o lugar onde a pessoa que vai receber esse arquivo possa escrever a resposta, deixar liberado somente isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai selecionar aqui, ó, as respostas, tá? Onde ele pode escrever. Eu não vou selecionar esta coluna aqui, ó, porque ela vai ficar intacta, tá? Ninguém vai poder mexer aqui. Isso aqui é uma frase padrão que eu coloquei. Então, eu vou selecionar todas as minhas respostas, menos esta coluna aqui. Então, eu vou apertar o Ctrl e vou selecionar as demais, tá? Então, selecione todas. Eu acabei selecionando todos os meus quadrados onde tem resposta, onde a pessoa que receber esse arquivo vai editar. Então, eu selecionei tudo, clico com o botão direito, venho em formatar células, em proteção eu vou tirar esse bloqueadas, tá? E clique em OK. Então, esses lugares estão desbloqueados. O restante, qualquer outro lugar na minha planilha, vai ficar bloqueado. Aqui eu vou inserir um word art aqui, como palavra cruzada. O que nós vamos fazer aqui agora? Essas minhas duas colunas aqui de resposta e gabarito, eu vou fazer o que? Eu vou ocultar. Então, vou selecionar essa coluna, clico com o botão direito em ocultar, tá? O restante aqui, eu venho em exibir, vou tirar linhas de grade, e depois você pode colocar uma moldura na lateral da sua... aqui também, eu vou pintar essa minha parte aqui da frase já pronta. Então, vou colocar aqui, pode ser um vermelho com a fonte branca. E onde não tem que ficar nada preenchido, eu vou colocar aqui preto. Tá? Vou deletar agora as minhas partes editáveis. Prontinho. Então, a minha palavra cruzada já está pronta. O que a gente vai fazer? Só falta fazer agora? Bloquear a planilha, porque se não bloquear não adianta nada, tá? A pessoa vai pegar, vai mexer, vai estragar isso daqui. Então, a gente vem aqui, ó, em revisão, proteger planilha. Coloca a senha que você quer. Repete a senha. Lembrando que a gente não pode esquecer essa senha, tá? Então, pronto. Qualquer lugar que eu tentar escrever nessa minha planilha, não vai dar certo. E vai dar certo somente aqui, tá? Onde a pessoa vai ter que responder. Então, por exemplo, pergunta número 7, a cor do urso polar. Eu vou aqui responder.
Não tá correto, então vai ter que revisar. Resposta. Opa, a resposta está correta agora. Pergunta de número 11. Cor intermediária entre o preto e o branco. E assim vai, ok? Então é isso. Falta só a questão de estética mesmo, onde você pode colocar a cor que você desejar, colocar uma moldura, como eu fiz na minha, né? Coloquei a moldura nela toda em volta, tá? Também pode ser feito cruzadinhas com figuras, né? Então a gente pode colocar, ao invés de deixar aqui uma pergunta, a gente coloca a foto do lado, né? Para que seja preenchido. Ou então cálculos matemáticos. Então é uma infinidade de possibilidades que nós temos para poder fazer uma cruzadinha, uma palavra cruzada e encaminhar para os nossos alunos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se gostou, tá? E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!